Olá, meus queridos amigos e companheiros de jornada. Estamos aqui mais uma vez, debruçando-nos nos ensinamentos da espiritualidade maior, buscando através desses conselhos, dessas orientações que a espiritualidade nos traz, ajustar os nossos rumos, corrigir as nossas veredas, para caminharmos os caminhos retos, os caminhos que o Cristo nos ensinou. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento, que nos conceda a paz. Aí onde você está, eleve o seu pensamento a Deus e diga: Senhor, dá-me a tua paz, dá-me a boa vontade de compreender os ensinamentos do Cristo, de buscar entender aquilo que a espiritualidade nos traz como ensinamento, como conselho e orientação. Que esses minutos sejam minutos de muita paz e de bom aproveitamento para todos nós. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e no Livro dos Espíritos estamos estudando a lei de amor, justiça e caridade. E nesta lei de amor, justiça e caridade estão contidos alguns itens e nós vamos trabalhar o segundo item, que é o direito de propriedade, e falar também do roubo. Direito de propriedade e as suas aquisições, os seus meios de aquisições. Então, o que seria propriedade, se não algo que se possui, que se tem a posse e o direito de usar? É algo histórico na história da humanidade, remota às nossas origens, e é inerente isso do homem. O homem sempre quis ter posse de alguma coisa. Então se estabeleceram as regras, as leis, os mecanismos que pudessem assegurar o direito de posse das coisas consideradas como bens dos indivíduos. No capítulo número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual eu até aconselho uma breve leitura, a espiritualidade nos fala de que as propriedades do espírito são aquelas adquiridas na sua jornada, na sua caminhada. E as dádivas divinas lhe são concedidas para o seu aprimoramento, para atender às suas necessidades quando encarnado. A inteligência, a capacidade de percepção, o interesse da conquista, do progresso, das descobertas, são mecanismos que nós trazemos em nossa memória e que aplicamos na prática quando encarnados, quando nascemos desse plano de existência. Nós precisamos do conhecimento para podermos avançar no nosso progresso e nos auxiliar na nossa caminhada. Então, o direito propriamente dito é esse direito que Deus nos concede da inteligência, da capacidade de percepção, de produzir as coisas, a vida, mecanismos que nos auxiliam na nossa caminhada e que nos pertencem. Por essa razão, a espiritualidade nos fala de que os bens materiais, eles são temporários, são adquiridos, são utilizados, mas ficam. Quando nós vamos ao mundo espiritual, é claro, o mundo espiritual é todo espiritual, não é material.
Então, os bens que nós conquistamos, todos ficam, sejam eles de que natureza for, exceto as de natureza moral. Essa sim nós levamos conosco, para diante dos tribunais divinos, possamos apresentar, sim, o uso que nós fizemos dessa oportunidade de progresso, de estar aqui encarnados. Então, nós vamos meditar um pouco a respeito desse assunto, né? E vamos meditar no que diz respeito aos parâmetros dos direitos de propriedade dos bens materiais e também da honestidade. Na questão 880, que nós vamos começar o nosso assunto hoje, ela diz o seguinte: Kardec pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os venerandos espirituais respondem dizendo que é o de viver. Esse é o direito natural, é o maior de todos, o de viver. Mas eles complementam dizendo que é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, ou mesmo de fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, o direito à vida, esse é um grande direito, aquilo que Deus nos concede e nos dá. Portanto, o respeito à vida, nós temos que ter em conta, com grande responsabilidade e grande consciência. Aquele que tira a vida do seu semelhante e que chega no mundo espiritual com as mãos sujas de sangue, são levados aos tribunais divinos, onde a mente e a consciência nos acusa, onde o sofrimento nos acompanha. Então, o direito à vida, seja lá de que natureza for, é o primordial, é o primeiro direito, é aquilo que Deus nos concede. Mas, vamos entender a segunda parte da pergunta, melhor, da resposta, que ele diz que ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Às vezes a gente pode dizer, bem, eu estou em dias com a lei divina, estou perfeitamente em dia porque eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas a segunda parte da resposta diz, ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea do seu semelhante. Meu querido, muitas vezes nós criamos embaraços e dificuldades à vida de alguém, à vida do nosso semelhante. Criamos embaraços, dificuldades e nos colocamos na contramão das leis divinas. Vamos lembrar que isso também vemos acontecer muito entre as nações, entre os governantes de algumas nações poderosas, que se julgam no direito de analisar determinados comportamentos de algumas outras nações, de alguns outros líderes, e achando de que não estão alinhados com o seu sentido político, com seus interesses, estando aí levando em conta apenas as questões políticas, ideológicas e materialistas, impõe a certos países as restrições comerciais e, consequentemente, isso vem trazer grandes dificuldades, não só no que diz respeito àqueles governantes, como também muito mais àqueles cidadãos que eles são negados e são difíceis os acessos aos bens, ao medicamento, à saúde, à educação, ao desenvolvimento. Então, muitos desses nossos irmãos que vivem em certos países sofrem horrores em função
das restrições, dos embargos comerciais que as grandes nações impõem sobre outras. Não vamos aqui analisar as questões ideológicas de ninguém, mas que é contra as leis divinas, são sim, quando a gente faz qualquer coisa para comprometer a existência corpórea dos nossos irmãos. Quando as pessoas morrem por falta de medicamento, de assistência, por causa dessas restrições. Então vamos ter consciência dessas coisas. Muito bem, então os Espíritos nos esclarecem de que essas coisas que acontecem precisam ser observadas com muito critério para nós não cairmos nessas armadilhas. Essa questão 880 fala do direito primário da vida, como nós vimos aqui. Fala do direito primário, que é o direito à vida. Vamos então, meus queridos, estar atentos a essas questões do direito à vida. Como nós falamos, que há pessoas que dizem nunca ter tirado a vida de ninguém, mas às vezes nós nos omitimos, por exemplo, a compartilhar bens, coisas que nós podemos fazer para o outro, nos ligarmos às vezes a alguma organização não governamental, uma ONG, que às vezes trabalha com a saúde, com a alimentação, com o bem-estar de certas nações pobres e carentes. E aí estão pela internet, né, essas divulgações na mídia. Vamos buscar nos associar a esses grupos que trabalham para auxiliar os necessitados. Não vamos nos omitir, porque não vamos lembrar de que as nossas responsabilidades estão aí diante de nós. Na questão 881, nós vamos agora passar a ler o que diz respeito à questão 881. Diz lá: o direito de viver confere ao homem o direito de ajudar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar. Repetindo, o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar. Ajuntar coisas, ajuntar benefícios, bens, para que quando estiver em uma situação, como mesmo ele coloca aqui, na idade avançada, nas enfermidades, nas grandes dificuldades econômicas. Então, quando nós somos previdentes e sabemos guardar as coisas, né, nós poderemos utilizá-las quando da necessidade, sem que isso represente necessariamente a questão do avarento, daquele que junta as coisas por juntar para ter, mas sim como previdência. Vamos lembrar uma história interessante da formiga e da cigarra. Né? A formiguinha que estava lá juntando as folhagens para quando o inverno chegasse, enquanto isso a cigarra estava aí cantando e deixando o tempo passar, e quando chega o tempo da necessidade, ela tinha o suprimento. Assim somos nós. Às vezes nós também, no sentido de não juntar as coisas, nós vamos levando a vida de qualquer forma, e quando a necessidade bate às nossas portas, aí sim é o momento de nós irmos buscar aquilo que nós guardamos. E se não guardamos nada, como é que nós vamos sobreviver? Então, meus queridos, a espiritualidade nos fala que sim, essa questão de juntar as coisas para uma necessidade futura, claro, desde que, diz os Espíritos, de que esses bens, essas conquistas, tenham sido feitas com um trabalho honesto, não com um trabalho desonesto. O tema do nosso estudo é o direito de propriedade, mas também fala do roubo, daquele que se apropria de coisas que não lhes pertencem para o seu benefício próprio. Nós vimos, por exemplo, no que diz respeito às questões das terras, que quando os irmãos por aí
imprevidentes da moral, ainda mergulhados na ganância, invadem terras que não lhes pertencem e muitas vezes até agridem e tiram as vidas daqueles que estão lutando pelo seu direito. Na verdade, o direito de propriedade é lícito, sim, diz os Espíritos, desde que nós os tenhamos auferido de maneira lícita, com trabalho e com honestidade. Vamos ver então, na próxima questão, a questão 882, ele diz: o homem tem o direito de defender aquilo que juntou pelo seu trabalho? Eu tenho o direito de defender aquilo que eu conquistei com o meu trabalho? Os Espíritos dizem que Deus não disse, não roubarás? E Jesus fala de que o que é de César, dai a César. Então, aquilo que eu conquistei com trabalho, com honestidade, eu tenho sim o direito de defender. Claro que na defesa dos meus interesses materiais, nós temos que lembrar um outro detalhe, a questão moral. O direito da defesa das propriedades não me garante um direito secundário inapropriado, que é utilizando-se da violência, da agressividade, dos meios escusos para garantir um direito. Quando nós assim procedemos, nós perdemos todo o benefício das leis divinas que nos garantem o direito de defesa de propriedade. Mas quando eu lanço mão de violência, de crimes para defender aquilo, então eu já caio diante das leis divinas no fracasso. E muitas vezes somos encaminhados de volta ao mundo dos espíritos, em outra situação, numa nova existência, carentes e necessitados, sofrendo as carências, as pressões e as dificuldades para obter as coisas, porque fomos imprevidentes. Isso vem para nós como provas. E é claro, tendo a inteligência que nós temos, não vamos trabalhar coisas que venham acumular dificuldades para nós, mas vamos progredir sim, vamos trabalhar no sentido da conquista, mas com a honestidade, a defesa com critério do bem e do respeito, a busca daquilo que as leis humanas nos facultam para defender as coisas que nós temos. O exemplo dessa formiga, como nós falamos na questão anterior, é da previdência, é de saber administrar as coisas, o nosso tempo e o nosso trabalho. Sócrates dizia que a virtude não nasce da riqueza, mas que os bens são para serem desfrutados. E ele próprio era uma pessoa que não era apegado às coisas. Nós vamos ver que Rousseau, ele tem uma afirmativa interessante, ele diz que, visto que o fundamento da propriedade é a utilização, então ele diz que quando não houver utilidade possível, então não pode existir propriedade. Repetindo, a propriedade é para ser utilizada como meio produtivo, utilizado, mas quando isso não é possível, então deixa de ser propriedade. Nós vemos, inclusive, meus queridos, em algumas viagens que nós fazemos, verificamos que à margem de algumas rodovias, cansamos de encontrar irmãos trabalhando com a sua enxada debaixo do sol, num pedaço de terra pequeno, entre o asfalto e uma cerca, plantando ali o milho, o feijão, a mandioca, meios de sobrevivência, de se alimentar. Então esses irmãos estão ali numa situação difícil e às vezes a gente olha do outro lado da cerca, a gente vê aquele mundo de terra sem nenhuma plantação, lá jogado, apenas mantendo como patrimônio, como um bem, ao passo que o nosso irmão
está ali, à margem de uma estrada, arriscando a própria vida, plantando um pequeno pedaço de terra para sustentar a si e a sua família. Diante das leis divinas, isso não é justo. Por isso a partilha, por isso o interesse nas necessidades do outro, de auxiliar e de fazer sempre o bem. Por isso Sócrates fala de que a virtude não nasce da riqueza, mas dos bens, que nós adquirimos, mas que os bens são para serem desfrutados, utilizados, não guardados como patrimônio. Então, meus queridos, vamos lembrar de que o ter as coisas não é um descumprimento das leis divinas, é algo natural do ser humano. Mas a avareza, isso sim, diante das leis divinas, elas são condenadas. Então, na questão 883, ele diz o seguinte: o desejo de possuir é natural? O desejo de possuir é natural? Na introdução nós falamos de que é natural, sim, o ser humano sempre quis ter alguma coisa. Todos nós queremos alguma coisa, seja de que natureza for, grandiosa ou não, de grande valor ou não, mas todos nós sempre queremos ter algo, seja mesmo uma pequena planta, seja mesmo a companhia de um cão, seja o que for, nós sempre queremos ter alguma coisa. É como diz a música, ter alguém que diga que é seu, não seu como propriedade, mas seu irmão, seu companheiro, seu amigo, aquele que está junto, bem como bens que possam facilitar a nossa vida, a nossa existência. Nada de errado em a gente lutar para ter uma casa melhor, nada de errado para nós trabalharmos para conquistarmos coisas que sejam úteis à nossa existência, à nossa roupa, ao nosso calçado, meios de alimentação adequado. Então, tudo isso são conquistas do homem encarnado, em que devemos lutar, sim, para ter essas coisas, mas de maneira honesta, que não prejudique a ninguém, que não lancemos mãos daquilo que não nos pertence, que não armemos nenhum tipo de situação para poder adquirir as coisas, porque estaríamos ferindo as leis divinas. Então, na questão 883, ele diz que se é natural, os Espíritos dizem que sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Claro que quando nós queremos as coisas simplesmente por ter, para possuir e dizer que isso é meu, isso me pertence, e não utilizamos, como disse lá o Rousseau, que o bem, a propriedade é para ser utilizada, mas quando eu guardo como patrimônio pura e simplesmente, então eu estou aí trabalhando essas coisas, mas me tornando um egoísta. Quando, na verdade, eu estou expondo a mim mesmo e aos demais que eu tenho as coisas, que eu posso, que eu tenho esse direito. Lembro-me que em uma ocasião, visitando uma pessoa, e esse amigo nosso nos levou a um outro amigo dele, pessoas de muitas posses, e fomos até esta casa, era uma casa muito bonita, poderíamos dizer até um palacete, uma casa fantástica. E o irmão foi nos mostrando a casa aqui, ali, acolá, e quando chegou no closet, nesse closet eu verifiquei que ali havia nada mais, nada menos de que aproximadamente, eu não cheguei a contar, mas entre 100 a 150 sapatos diferentes. E o irmão disse assim: olha aqui, esse aqui é o meu hobby.
Cada vez que eu vou sair, eu escolho um. Às vezes eu fico confuso sem saber nem qual que eu uso. Então isso me remeteu à memória de tantos irmãos que em alguns lugares tão difíceis utilizam-se de um chinelo velho, pneu de caminhão, de coisas tão assim precárias, às vezes descalços, pela falta de ter alguma coisa. Oh, meus irmãos, vamos ser mais benevolentes. As ONGs estão por aí, pessoas que estão dedicando o seu tempo, o seu trabalho para auxiliar o seu semelhante. Vamos nos associar, vamos buscar. A mídia está aí. Se você procurar com carinho, vai encontrar muitas associações que visam trabalhar aqueles carentes e necessitados. O destaque deve ser para aquele que auxilia, não para aquele que possui em abundância e que são coisas que não lhe são de nenhuma maneira indispensáveis. Questão 883, ele diz: entretanto, não é legítimo o direito de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Os Espíritos respondem que há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Há pessoas que simplesmente juntam as coisas para mostrar que pode, que possui os bens, que é poderoso. E às vezes até humilhamos aquele necessitado com a nossa arrogância, a nossa prepotência, a exposição das minhas posses. Vamos trabalhar em nós a humildade, porque isso sim é que é importante para nós, a humildade. Então, o direito das coisas que são adquiridas com um trabalho honesto, não há nisso nenhum crime, não há isso nenhum erro, mas desde que adquiridos com trabalho, com honestidade e sem utilizar-se desses recursos para humilhar quem quer que seja, para me expor diante do outro como poderoso, com pessoas de posse. Porque às vezes, ferindo as leis divinas, poderemos voltar em outro momento para resgatar as coisas que aqui deixamos pelo caminho, as carências que nós vamos encontrar, quem sabe? Por isso, vamos lembrar aquilo que Jesus nos fala. Essa questão 883, para concluir, está falando dessas coisas, desse direito. Mas Jesus nos conta algo interessante, quando ele diz: não junteis na terra bens e tesouros, pois a traça consome e o metal, a ferrugem destrói. Numa certa ocasião, Jesus estava passando pela estrada e foi abordado por um jovem que disse: Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna, o reino dos céus? E Jesus, olhando nos seus olhos, conhecendo a sua história, porque Jesus conhece a história de todos nós, sabe muito sobre todos nós antes de encarnarmos, antes de eu nascer aqui, ele conhece a minha vida. Ele disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e depois me siga. Mas aquele jovem, que era herdeiro de grandes fortunas, ele abandonou aquele ambiente onde estava Jesus e desistiu de seguir o Cristo, porque era dono e proprietário e herdeiro de grandes propriedades. Os bens materiais me falou mais alto. Não permita que os bens materiais falem mais alto diante de você. Amemos. Sejamos aqueles que compartilham e que desejam o bem e que praticam a lei de amor
e de caridade. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz.